Nas profundezas do interior de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, ergue-se uma construção solitária que carrega em suas paredes um dos mistérios mais perturbadores já registrados. Os moradores da região a chamam de a Casa que Chorava Sangue. Situada ao final de uma estrada de terra, cercada por árvores retorcidas e campos abandonados, sua presença é imponente e opressora, como se a própria paisagem rejeitasse sua existência. O portão de ferro enferrujado range ao menor toque do vento, e as janelas, sempre escuras, parecem observar aqueles que ousam se aproximar. Não é apenas mais uma casa antiga, mas um lugar que exala uma energia estranha, pesada, quase sufocante, capaz de gelar a espinha de qualquer visitante. As primeiras histórias surgiram na década de 1970, quando a residência já estava parcialmente abandonada. Famílias que haviam tentado morar ali contavam que durante as madrugadas, um cheiro metálico forte invadia os cômodos, lembrando o odor do sangue fresco. Era um aroma tão intenso que impregnava roupas, móveis e até mesmo a pele dos moradores. Mas o que realmente aterrorizava era o fenômeno inexplicável que ocorria nas paredes. Testemunhas afirmaram que, de repente, manchas escuras começavam a se formar, expandindo-se como se a casa tivesse veias pulsando dentro de sua estrutura. Logo em seguida, um líquido espesso e avermelhado escorria lentamente, formando rastros grotescos que pingavam até o chão. Muitos garantiam que aquilo era sangue humano. O mais inquietante era que, ao tentar limpar, o líquido simplesmente voltava horas depois, como se o próprio lugar estivesse vivo e ferido. As autoridades locais foram chamadas diversas vezes. Policiais, médicos e até religiosos compareceram para verificar os relatos. Em alguns registros, há menção a amostras coletadas do líquido misterioso. Os exames iniciais indicavam a presença de hemoglobina, confirmando que aquilo realmente possuía características semelhantes ao sangue. No entanto, os relatórios oficiais logo se tornaram inconsistentes e contraditórios. Em alguns documentos, os resultados foram alterados ou desapareceram, como se alguém tivesse interesse em abafar o caso. Essa estranha manipulação apenas aumentou o temor e o mistério ao redor da casa, transformando-a em um tabu para os habitantes da região. O interior da residência era tão perturbador quanto as paredes que choravam. Visitantes descrevem um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo gotejar constante daquele líquido sinistro. O piso de madeira rangia como se estivesse vivo, e em determinados pontos, marcas avermelhadas manchavam os degraus da escada, como se pés descalços ensanguentados tivessem caminhado por ali. Em noites de lua cheia, vizinhos afirmavam ouvir choros vindos do interior da casa, como lamentos de alguém em desespero profundo. Outros relatavam ouvir vozes sussurradas, chamando seus nomes, mesmo quando a casa estava completamente vazia. Uma das histórias mais conhecidas envolve uma família que tentou se estabelecer no local no final da década de 1980. Eles eram céticos e não acreditavam nos rumores, tratando-os como superstições locais. No início, tudo parecia normal, mas logo o pesadelo começou. A filha mais velha da família, uma menina de 12 anos, passou a acordar todas as noites dizendo que ouvia alguém chorando dentro das paredes. Pouco tempo depois, as manchas vermelhas começaram a se espalhar pelos quartos. A situação tornou-se insuportável quando, em uma madrugada, a família inteira acordou com gritos vindos da sala. Ao descerem, encontraram as paredes jorrando sangue em grande quantidade, escorrendo como se viesse de feridas abertas. O terror foi tão grande que abandonaram a casa imediatamente, deixando móveis, roupas e tudo o que possuíam para trás. Até hoje, os pertences permanecem ali, cobertos por poeira e marcas sombrias que parecem nunca desaparecer.
Com o passar dos anos, o caso ganhou notoriedade, atraindo curiosos, jornalistas e até caçadores de fenômenos paranormais. Muitos tentaram passar a noite na casa para registrar os acontecimentos, mas poucos resistiram até o amanhecer. Equipamentos eletrônicos falhavam inexplicavelmente, câmeras gravavam ruídos distorcidos e microfones captavam vozes sussurradas que ninguém conseguia identificar. Alguns exploradores afirmaram que o sangue não apenas escorria das paredes, mas parecia brotar do teto e até do chão, como se a casa inteira estivesse viva e respirando em agonia. Outros relataram ver silhuetas escuras atravessando os corredores, figuras humanas sem rosto que desapareciam ao serem iluminadas por lanternas. Diversas teorias tentaram explicar o fenômeno. Alguns estudiosos acreditavam que poderia se tratar de um tipo raro de fungo ou bactéria que produzia líquidos pigmentados, confundindo os moradores. Outros falavam de truques de umidade e ferrugem que davam a ilusão de sangue. Mas nenhuma dessas explicações foi capaz de justificar os relatos detalhados, os testes laboratoriais iniciais e, principalmente, a intensidade emocional daqueles que testemunharam o fenômeno. Muitos saíram da casa completamente transtornados. Alguns nunca mais voltaram a falar sobre o que presenciaram, como se algo os tivesse marcado para sempre. Com o tempo, a casa que chorava sangue passou a ser vista como um ponto proibido na cidade. Os mais velhos alertavam os jovens a nunca se aproximarem, pois acreditavam que a própria terra onde a casa havia sido construída estava amaldiçoada. Algumas histórias locais afirmavam que muito antes da construção, aquele terreno havia sido palco de rituais sombrios, onde sangue era oferecido como sacrifício a forças desconhecidas. Outros falavam que no século XIX, uma tragédia havia marcado o local, quando uma família inteira foi brutalmente assassinada em circunstâncias nunca esclarecidas. Seus corpos supostamente enterrados sob as fundações da residência. Verdade ou lenda, ninguém podia afirmar com certeza, mas o fato era que a casa parecia carregar em si uma dor antiga, uma ferida aberta que jamais cicatrizava. Investigações sobrenaturais se intensificaram nos anos 1990, quando equipes de caça-fantasmas levaram equipamentos mais modernos até o local. O que conseguiram registrar apenas reforçou a aura de mistério. Termômetros mostravam quedas bruscas de temperatura em certos cômodos, mesmo sem janelas ou correntes de ar. Gravadores captaram sussurros incompreensíveis, vozes que pareciam pedir ajuda ou simplesmente repetir a palavra sangue em um tom arrastado e angustiante. Mais perturbador ainda foram os relatos de pessoas que afirmaram sentir toques em seus ombros ou braços, mesmo estando completamente sozinhas dentro do quarto. Houve até quem jurasse ver mãos ensanguentadas surgindo nas paredes, como se alguém preso no interior da estrutura tentasse escapar. O fenômeno do sangue, no entanto, era o mais aterrorizante e constante. Em uma ocasião documentada, pesquisadores marcaram com tinta branca um pedaço de parede limpa e aguardaram. Horas depois, diante das câmeras, pequenas gotas vermelhas começaram a surgir por entre as frestas da tinta, até que todo o trecho ficou manchado como se respirasse. Alguns compararam a cena a um corpo vivo suando sangue, e a sensação era a de que a própria casa possuía um coração que bombeava sofrimento pelas paredes. Os moradores próximos passaram a acreditar que aquela construção não era apenas assombrada, mas sim uma entidade em si mesma, uma criatura feita de tijolos, madeira e dor eternamente condenada a chorar sangue diante de qualquer um que ousasse desafiá-la. Com a notoriedade crescente, a casa se tornou alvo de vandalismo e de rituais clandestinos. Jovens desafiavam uns aos outros a passar a noite ali, e alguns desapareceram misteriosamente após tais bravatas.
A polícia local registrou desaparecimentos de adolescentes que haviam sido vistos pela última vez entrando na propriedade, mas nunca mais foram encontrados. Isso apenas fortaleceu a crença de que a casa devorava aqueles que ousavam profanar seus corredores. Relatos falavam de vultos perseguindo invasores, portas que se fechavam sozinhas, impedindo qualquer saída, e até mesmo de pessoas que, ao retornar, tinham marcas de arranhões no corpo, como se algo invisível os tivesse atacado. No início dos anos 2000, autoridades municipais decidiram interditar o local definitivamente. Placas de aviso foram instaladas, cercas erguidas e a entrada bloqueada. Mas, como em todo mistério, isso apenas aumentou a curiosidade dos mais ousados. Vídeos amadores surgiram na internet mostrando o interior da casa. Em um deles, registrado em má qualidade, é possível ver claramente uma parede começando a escorrer com líquido vermelho diante das câmeras. E no fundo, uma voz feminina parece chamar o nome de alguém. A gravação viralizou, reforçando a lenda e transformando a casa que chorava sangue em um mito contemporâneo, conhecido muito além da pequena cidade onde estava localizada. As tentativas de demolir a construção também falharam. Relatos afirmam que trabalhadores contratados para derrubar a casa enfrentaram acidentes inexplicáveis. Ferramentas quebravam sem motivo aparente, máquinas paravam de funcionar e alguns operários sofreram desmaios repentinos, alegando que viam sombras os observando. O projeto foi abandonado e a casa permanece de pé até hoje, resistindo ao tempo como se uma força invisível a protegesse contra qualquer tentativa de destruição. Para muitos, isso é a prova final de que o lugar não é apenas uma edificação, mas sim um guardião de algo que não deveria ser revelado. As teorias continuam a se multiplicar. Cientistas tentam explicar o fenômeno como resultado de infiltrações combinadas a micro-organismos capazes de produzir pigmentos vermelhos. Religiosos apontam para a possibilidade de possessão ou maldição, e estudiosos do ocultismo afirmam que a casa é um portal, um ponto de interseção entre o mundo dos vivos e o dos mortos, onde energias aprisionadas se manifestam em forma de sangue. Seja qual for a explicação, ninguém consegue negar o impacto emocional e psicológico causado por apenas alguns minutos dentro de suas paredes. Os que tiveram coragem de entrar descrevem um peso no peito, dificuldade de respirar e uma sensação de tristeza profunda que os acompanha mesmo após deixarem o local. Hoje, a casa que chorava sangue é um lembrete sombrio de que existem lugares que desafiam a lógica e a razão. Abandonada, em ruínas, ela continua atraindo curiosos e estudiosos, ao mesmo tempo em que afasta qualquer um que sinta sua energia sufocante. O tempo passa, mas os relatos permanecem vivos, narrados em conversas sussurradas nas esquinas da cidade, como advertência para os mais jovens e como um segredo sombrio que ninguém ousa enfrentar de frente. A cada novo relato, a lenda cresce, e a casa se firma como uma das histórias mais macabras já contadas, um símbolo de que talvez existam lugares marcados por tragédias tão profundas que nem o esquecimento é capaz de apagar. E você que escuta esta história, teria coragem de entrar naquela casa solitária, caminhar por seus corredores impregnados de um cheiro metálico e testemunhar com seus próprios olhos as paredes chorando sangue? Ou preferiria manter distância, permitindo que o mistério continue vivo, como uma ferida eterna na memória de todos que ousaram se aproximar? A casa que chorava sangue permanece lá, intacta e pulsante, esperando o próximo curioso que decida desafiar o impossível e talvez nunca mais retorne o mesmo. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com quem também ama terror e deixar seu comentário. Quero muito saber o que achou. E se tiver uma história assustadora, envie para mim. Quem sabe ela aparece aqui no próximo vídeo.
Em meio a uma colina esquecida pelo tempo, ergue-se uma construção solitária que desafia o silêncio da paisagem ao redor. Uma torre de pedra escura, com janelas estreitas como olhos vigilantes e paredes cobertas de musgo, repousa em ruínas como se estivesse à beira do colapso. Muitos evitam passar por perto, pois dizem que ao cair da noite, a torre ganha vida. O vento que sopra através de suas frestas cria um som perturbador, mas não é apenas o vento que ecoa em seu interior. Moradores das vilas vizinhas relatam que, quando o relógio se aproxima da meia-noite, vozes começam a sussurrar dentro da torre. Palavras em línguas antigas ou desconhecidas que ninguém consegue decifrar, mas que todos reconhecem como humanas. O mais estranho é que não há ninguém lá dentro. Aqueles que tiveram coragem de entrar após o pôr do sol falam de uma sensação sufocante, como se o ar fosse mais denso e cada respiração trouxesse consigo um gosto metálico, lembrando sangue ou ferro oxidado. Os registros da torre remontam a séculos passados. Cronistas medievais já a citavam como um posto de vigia construído durante guerras antigas, onde sentinelas permaneciam dias inteiros observando o horizonte em busca de invasores. Contudo, a história trágica que marcou o local não demorou a se espalhar. Documentos esquecidos relatam que, em uma noite de tempestade, a torre teria sido palco de um massacre. Soldados sitiados, sem esperança de sobrevivência, foram executados dentro de seus próprios corredores. Disse que o sangue escorreu pelos degraus estreitos e manchou as pedras para sempre. A partir daquele momento, ninguém mais conseguiu habitar o lugar sem enlouquecer. Os que tentaram morar ali, transformando a torre em refúgio ou em ponto de observação, afirmaram ouvir choros infantis, gritos de homens em agonia e preces desesperadas que surgiam do nada. Com o passar dos séculos, a natureza tentou reclamar a torre. Trepadeiras cobriram suas paredes e corvos passaram a se reunir sobre o topo como sentinelas macabras que jamais a abandonam. Ainda assim, as vozes continuaram. Em noites claras, pescadores que navegavam pelo rio próximo diziam ouvir cânticos melancólicos vindos do alto da colina, como se uma congregação invisível rezasse em uníssono dentro da torre. Outros afirmavam que as vozes os chamavam pelo nome, mesmo sem nunca terem se aproximado do lugar. O mais perturbador é que algumas pessoas desapareceram após serem atraídas por esses chamados. Entraram na torre em busca da origem das vozes e nunca mais foram vistas. Pesquisadores do inexplicável se aventuraram a investigar o fenômeno. Em gravações feitas no interior da torre, microfones captaram sons que se assemelhavam a sussurros coletivos, mas ao isolar o áudio era possível distinguir vozes diferentes, masculinas, femininas, jovens e velhas, todas sobrepostas como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. Algumas palavras lembravam cânticos religiosos, outras eram apenas grunhidos e lamentos. O frio no interior do local é descrito como anormal. Mesmo em pleno verão, quando o calor castiga as aldeias vizinhas, dentro da torre a temperatura despenca e a respiração se transforma em vapor. Visitantes relatam que quanto mais alto se sobe, mais forte ficam as vozes e mais pesado se torna o ar, como se forças invisíveis empurrassem os intrusos de volta para baixo. Um detalhe recorrente nos relatos é o da sala mais alta, conhecida como a Câmara do Vigia. Lá, uma cadeira de pedra esculpida diretamente no chão repousa diante da janela. Quem se senta nela diz sentir uma presença imediatamente atrás dos ombros, como se alguém invisível observasse cada movimento. Muitos afirmam que, ao olhar para fora da janela, em noites de lua cheia, é possível ver silhuetas humanas caminhando no pátio da torre, mesmo quando não há ninguém por perto. Essas figuras desaparecem assim que alguém tenta focar nelas.
Com o passar das décadas, as histórias da torre se espalharam de boca em boca, passando de geração em geração. Crianças eram advertidas a nunca brincar perto dela, sob o risco de serem levadas pelas vozes. Os mais velhos, por sua vez, tratavam o lugar com respeito quase religioso, como se fosse um santuário profano. Alguns deixavam oferendas aos pés da colina, velas, flores, até pequenas peças de metal, na esperança de apaziguar as entidades que ali habitavam. Mas, segundo relatos, as vozes jamais cessaram, como se alimentassem do próprio medo humano. Em uma investigação mais recente, um grupo de exploradores urbanos decidiu desafiar a lenda. Armados com câmeras, lanternas e gravadores, entraram na torre após a meia-noite. Nos primeiros minutos, apenas o som de passos e o estalo da madeira podiam ser ouvidos. Mas, conforme subiam as escadas estreitas, vozes começaram a surgir. No início, eram sussurros indistintos, como vento passando por frestas. Logo se transformaram em frases audíveis. Os vídeos ainda disponíveis na internet mostram os exploradores congelando em choque quando ouviram uma voz feminina clara sussurrar: "Voltem!" Segundos depois, um estrondo ecoou pelo interior da torre, como se uma porta tivesse sido batida com violência. Assustados, eles correram para fora. A gravação termina em meio a gritos e imagens desfocadas. O grupo jurou nunca mais voltar. E até hoje o mistério do que realmente os perseguiu naquela noite permanece. Há, no entanto, quem defenda que a torre guarda não apenas espíritos, mas um segredo enterrado. Algumas lendas dizem que, durante a guerra, monges rebeldes usaram o local como esconderijo para rituais proibidos. Os cânticos gravados seriam, segundo estudiosos de ocultismo, invocações destinadas a aprisionar algo dentro das paredes da torre. Talvez as vozes não sejam apenas ecos de mortos, mas correntes invisíveis mantendo uma entidade ainda mais perigosa presa ali. Outros sugerem que a torre está situada em um ponto de energia sobrenatural, um cruzamento entre mundos, onde as fronteiras entre vivos e mortos se enfraquecem durante a madrugada. Seja qual for a explicação, a experiência de quem se arrisca lá dentro segue o mesmo padrão: calafrios intensos, sussurros impossíveis de ignorar e a sensação de estar sendo observado. Alguns relatam que, ao sair, carregam consigo a impressão de não terem saído sozinhos. Pesadelos recorrentes com a torre, vozes que os chamam pelo nome em plena madrugada e sombras que parecem segui-los nos dias seguintes. É como se a torre não deixasse seus visitantes partirem ilesos, como se algo dela se agarrasse à alma de quem ousa entrar. Apesar disso, há sempre novos curiosos. Turistas atraídos pelo mistério sobem até o topo da colina para contemplar a construção. Alguns tentam registrar os fenômenos, outros apenas buscam a adrenalina de dizer que estiveram ali. Mas os moradores locais continuam a alertar: não entrem à noite, não subam sozinhos, não respondam às vozes, por mais tentadoras que pareçam. Pois, segundo eles, aqueles que se deixam enganar pela torre acabam desaparecendo sem deixar rastros. O fato é que a torre abandonada permanece de pé, desafiando os séculos e guardando seus segredos. À distância, sua silhueta recortada contra o céu noturno parece observar cada viajante como um farol macabro que jamais se apaga. Ninguém sabe ao certo se suas vozes pertencem a mortos, entidades ou ao próprio eco da loucura humana. O que se sabe é que, até hoje, ninguém conseguiu explicar o fenômeno de forma convincente. E assim, a lenda continua viva. Quem ousaria entrar sozinho naquela torre, na escuridão absoluta da madrugada, apenas para descobrir se as vozes são reais? Seria apenas sugestão ou realmente um portal para o inexplicável? O mistério das vozes da torre abandonada ecoa até hoje, como um sussurro que nunca termina. Quer descobrir mais histórias como essa? Então não deixe de acompanhar o canal
Sussurros do passado, onde cada mistério esquecido volta à vida diante dos seus olhos. Era uma manhã cinzenta no Atlântico Norte, quando um navio mercante avistou uma embarcação à deriva. Ao se aproximarem, perceberam que o navio parecia intacto, mas havia algo profundamente errado. Não se viam marinheiros, não se ouvia vozes, nem mesmo o barulho do motor. O rádio permanecia mudo. A cena era perturbadora, como se aquela embarcação fosse apenas uma casca vazia abandonada pelo tempo. A tripulação do mercante hesitou em se aproximar, mas a curiosidade venceu o medo. Decidiram subir a bordo, e o que encontraram jamais seria esquecido. Os corredores estavam em ordem, sem sinais de luta ou confusão. As cabines exibiam pertences pessoais, roupas dobradas, botas no chão, cadernos abertos sobre mesas. Na cozinha, pratos servidos permaneciam sobre a mesa, alguns com comida já apodrecida, copos de vinho azedo ainda intocados. Era como se a tripulação tivesse desaparecido de repente, no meio de sua rotina. Não havia corpos, não havia sangue, não havia qualquer evidência de que dezenas de homens simplesmente tivessem evaporado. O medo tomou conta de todos, pois a sensação era de que o navio observava cada passo. Alguns juraram ouvir sussurros nos corredores, vozes que chamavam seus nomes, mas sempre que corriam para ver, não encontravam ninguém. A primeira hipótese foi a de ataque de piratas. Contudo, nada estava saqueado. A carga permanecia intacta. Os objetos de valor ainda estavam ali. A segunda teoria foi a de doenças. Talvez uma epidemia repentina tivesse levado todos à morte. Mas onde estavam os corpos? O mar não levaria dezenas de homens ao mesmo tempo, e não havia registros de funerais improvisados. Restava apenas o inexplicável. Muitos começaram a acreditar que a tripulação fora vítima de forças sobrenaturais. Há relatos de pescadores que, na noite anterior, viram luzes estranhas no horizonte, como descargas elétricas iluminando os mastros. Outros afirmaram ter visto figuras fantasmagóricas, como sombras de marinheiros chamando por socorro. O certo é que, depois de encontrado, o navio foi rebocado até a costa, mas jamais voltou a navegar. Sua fama de amaldiçoado se espalhou rapidamente, e ninguém ousou comprá-lo ou reutilizá-lo. Marinheiros que estiveram a bordo relataram pesadelos por anos, sonhos em que ouviam passos no convés vazio ou sinos tocando sozinhos no meio da noite. Essa não foi a primeira vez que o mar apresentou enigmas tão sombrios. O caso mais famoso é o do Mary Celeste, encontrado em 1872 à deriva no Atlântico. Assim como o navio fantasma, ele estava em perfeito estado, com sua carga intacta, pertences pessoais preservados e refeições servidas. Mas sua tripulação desaparecera sem deixar vestígios. O Mary Celeste tornou-se um dos maiores mistérios náuticos de todos os tempos e até inspirou escritores como Arthur Conan Doyle. Alguns acreditam que o navio fantasma do Atlântico seja apenas mais uma versão dessa maldição que ronda os mares. Mas há diferenças intrigantes. Relatos afirmam que, anos após o episódio, pescadores ainda viam a silhueta daquela embarcação surgindo em noites de neblina, com luzes fracas tremulando em suas janelas, para depois desaparecer diante dos olhos atônitos. Alguns navios de pesca tentaram se aproximar, mas quando chegaram perto, a embarcação sumiu como fumaça, deixando apenas ondas agitadas e o eco distante de gritos. Há testemunhos de capitães que juraram ver homens correndo no convés iluminado por lamparinas, mas ao tentar subir, encontraram apenas escuridão. Essas histórias alimentam a crença de que os navios fantasmas não são apenas lendas, mas fenômenos reais. As teorias são inúmeras. Alguns acreditam em fendas temporais,
portais entre dimensões que sugariam embarcações inteiras, deixando-as presas em um limbo. Outros falam em gases liberados do fundo do mar, capazes de causar alucinações coletivas, fazendo marinheiros verem navios que não existem. Há também os que defendem que governos ocultam experiências secretas e que certas embarcações foram vítimas de testes de armas misteriosas. Independentemente da teoria, o mistério permanece. O oceano é o maior cemitério da Terra, guardando segredos que talvez jamais sejam revelados. O Atlântico, em especial, é palco de desaparecimentos intrigantes. Quem navega por suas águas sabe que ali repousam séculos de tragédias e enigmas. O navio fantasma do Atlântico se tornou parte desse folclore sombrio, mas com um detalhe assustador. Ele parece não descansar. Décadas após seu aparecimento, relatos ainda se acumulam. Em 1939, um navio mercante britânico afirmou ter visto a embarcação em meio a uma tempestade. Em 1954, pescadores espanhóis relataram ter ouvido vozes em meio à neblina e pouco depois avistaram o mesmo navio, silencioso e imóvel. Nos anos 80, um cargueiro brasileiro registrou em seu diário de bordo que uma embarcação desconhecida os acompanhou por horas no radar, mas desapareceu subitamente sem deixar sinal. Em todos os casos, a descrição era a mesma. Um navio antigo com mastros altos, velas ou janelas iluminadas por lamparinas e nenhum sinal de tripulação. Para muitos, trata-se de uma assombração, um eco do passado que vaga sem rumo pelos mares. Para outros, é a prova de que o tempo no mar pode se dobrar sobre si mesmo, aprisionando navios inteiros em ciclos infinitos. Há marinheiros que acreditam que quem avista um navio fantasma está destinado a um destino trágico. Dizem que tais embarcações aparecem como presságios, avisos de que a morte se aproxima. Seja lenda ou realidade, o mistério do navio fantasma do Atlântico continua vivo. Ele representa não apenas o desconhecido, mas também o medo humano de desaparecer sem deixar rastros, de ser engolido pelo silêncio eterno do oceano. O que mais impressiona é o detalhe perturbador. Sempre que a história é contada, alguém jura ter visto o navio recentemente. Como se sua presença nunca tivesse cessado. Talvez ainda esteja lá, à espera de novos olhares curiosos, pronto para repetir o ciclo de assombro e mistério. Muitos acreditam que esse navio carrega a tripulação perdida em uma espécie de limbo, condenados a vagar pela eternidade. Outros afirmam que já não há almas humanas ali, apenas ecos de vozes, sombras sem corpo que repetem os últimos momentos de suas vidas. Sejam fantasmas, alucinações ou fenômenos científicos ainda não compreendidos, o fato é que o navio fantasma do Atlântico permanece como uma das histórias mais enigmáticas do mar. Décadas de relatos, testemunhos e registros oficiais não foram capazes de trazer respostas definitivas. O silêncio de seu convés vazio, os pratos servidos que ninguém tocou, as vozes que ecoam em corredores desertos, tudo isso continua a provocar arrepios em quem ousa se aprofundar nessa história. Talvez, em algum ponto do futuro, novas aparições tragam mais pistas, ou talvez o navio esteja condenado a vagar para sempre, guardando seus segredos inalcançáveis. E aí surge a pergunta inevitável. Se um dia você avistasse esse navio no horizonte, teria coragem de subir a bordo? Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses navios são apenas lendas criadas pelo medo ou evidências de forças que não compreendemos? Deixe seu comentário, curta este vídeo e compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam o mistério. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Sussurros do Passado, onde o mistério nunca se cala. Obrigado por assistir.